Fala galera do canal Ricarros e Motos. Galera, seu carro injeção eletrônica perdendo força ou falhando, sabia que o defeito pode ser água? Sim galerinha, o defeito do seu carro pode ser algo mais simples do que você imagina. Pode ser água. Essa S10 que você já conhece do canal aí, esse carrinho de trabalho nosso, é ano 97, 98. Ela é injeção eletrônica e teve um problema inusitado essa semana que eu vou te mostrar o que aconteceu e como solucionei o problema sem gastar R$1. Pois é galerinha, S10 motor 2.2 a gasolina, carro injeção eletrônica. Essa aqui ainda é aquela injeção de apenas um bico injetor, mas já tem todo o sistema já de injeção central, sensor de corpo borboleta, sensor de rotação, tem todos os sensores que a injeção eletrônica tem, porém só tem um bico. A única diferença desse carro para a injeção eletrônica normal é que ela tem um bico, foi o início da injeção eletrônica, mas também dá problemas de injeção. E esse carro, essa semana, começou a ficar fraco, começou a ficar murrinhento, falhando, na subida não queria subir direito, principalmente quando estava carregado, galera. Nós trabalhamos aqui com locação de equipamentos para construção civil, carregamos andaime, bitoneira, equipamentos para construção, temos ali o caminhãozinho que carrega também, mas coisa mais leve, essa aqui leva, os mais pesados aquilo ali leva. Mas ela começou a ficar fraca para subir morro, começou a ficar fraca na arrancada, começou a andar muito pouquinho nas retas, às vezes ela caía em rotação de uma vez só, e eu fiz todos os testes possíveis nesse carro e não encontrava o defeito. E aí eu olhei sensor de corpo borboleta, testei, olhei se a gasolina estava chegando no TBI, olhei as velas estão aparentemente novas, porque eu comprei as velas novas tem pouco tempo, olhei a bobina, vi se estava chegando centelha, saindo centelha, e aí fiz todos os testes necessários para saber porque esse carro estava murrinhento. A princípio eu achei que era até o cabeçote, galera, porque o carro estava muito fraco e todos os problemas de injeção aparentemente não existia nenhum. Sensor de temperatura estava bacana lá no painel, estava marcando a temperatura, no máximo ela chegava aqui ó aos 90, no máximo que ela chegava, não passava de 90. E aí aqueles problemas de ficar louco, de enlouquecer. Levei no mecânico amigo meu para ver se ele tinha outra visão. Falei, cara, dá uma olhada nesse carro para mim, esse carro tá falhando, tá perdendo força, tá uma bosta. Dá uma olhada para mim, passa seu rastreador, às vezes ele é mais moderno do que o meu, e vê que você consegue arrumar o problema desse carro para mim. Esse cara mexeu no carro, olhou, testou a pressão dos cilindros, porque eu também não tinha testador de pressão. Ele tirou aqui, olhou a pressão do cilindro. Não, Ricardo, o cilindro tá tudo beleza, a pressão tá ok, tá tudo ok no carro, cara. Não vi nenhum problema, tá? O cabeçote aparentemente tá funcionando 100%, porque eu testei aqui, tirei o comando, olhei como é que tava a situação do comando, tá ok. E ele nem me cobrou mão de obra porque ele não encontrou defeito nesse carro. Eu falei, não é possível, gente, continuei andando com esse carro. Eu fui a BH, eu fui em Nova Lima, fui aqui perto de algumas cidades com esse carro e meu pessoal reclamando que estava fraco, eu olhei que realmente estava fraco. Só que voltando para casa, na última quinta-feira, eu percebi uma coisa que você não consegue perceber de dia, que por causa do barulho, você não ouve muito bem o que está acontecendo no motor. E voltando para casa, que já era de noite, eu comecei a observar um barulho estranho no cofre do motor, que era um barulho de ventilador funcionando o tempo todo. Ele não parava de funcionar. Ah, rapaz, fui ver a ventoinha. A ventoinha, ela ficava armada sem parar. E no outro dia de manhã, quando eu fui ligar o carro de novo na sexta-feira, quando eu fui funcionar o carro, passou um pouquinho de tempo, o ventilador já funcionou e começou a funcionar e não parava de funcionar. E eu comecei a observar o ventilador. Ele não parava, ele ficava disparado o tempo todo. Então eu comecei a perceber, olha, a central está em modo de emergência. O que acontece quando o ventilador está disparado direto, sem parar? O que acontece é porque a central ela aciona o modo de emergência porque tem algo acontecendo no sistema de arrefecimento. Ela faz esse modo de emergência funcionar para quê? Para proteger o veículo, para não queimar junto com o cabeçote, para não estourar o motor. E automaticamente, quando ela aciona o modo de emergência, o carro fica mais fraco, porque ela está mandando separar o veículo. Sim, galera,
quando a central aciona o modo de emergência, ela está mandando uma mensagem para o motorista. Essa mensagem é: pare o veículo porque tem alguma coisa que não está legal. O que ela faz? Ela começa a cortar combustível, ela corta o sinal das velas, ela começa a sabotar a dirigibilidade para você parar o veículo para arrumar. A central não consegue falar o defeito, mas ela fala: tem alguma coisa que está errado e eu não estou conseguindo operar meu sistema perfeitamente. Então pare o veículo e só ande depois que você descobrir. Essa é a mensagem da central que muitos mecânicos não entendem. Aí você passa o rastreador e não está acusando nada, simplesmente está lá, todos os níveis, parâmetros ok, mas ela, quando funciona o carro, ela aciona o modo de emergência. E modo de emergência, disparando a ventoinha, o que é? É um problema no arrefecimento que pode ser sensor de temperatura, né? Ou até mesmo falta do líquido de arrefecimento. Mas aí, galera, aí que está o pulo do gato. O que acontece? Quando é líquido de arrefecimento, você vem aqui no reservatório, não é verdade? Aí você vem aqui, olha o reservatório. E o reservatório tá cheio d'água. Não tem nenhum problema com a água. Aí você observa o reservatório, ele não está baixando água no nível, né? O nível está se mantendo sempre. E você tá tudo bem, tá tudo ok, tem água, tem líquido de arrefecimento. Então o carro tá com o modo de emergência acionado. Por quê? O que acontece? A pessoa vai lá e começa a trocar sensor. Como você tem o sensor de temperatura, paga R$200 em um, R$300 no outro, vai trocando, troca a válvula termostática, acha que a válvula termostática está com problema, né? Só que ela não atenta para uma coisa muito importante, para saber se o nível da água está correto. E aí, quando eu comecei a investigar aqui, eu falei: peraí, o reservatório está cheio. Vamos seguir essa água para ver se até onde ela vai e para ver se aonde ela vai está completa, a água está chegando. Galera, aí eu fui aqui, ó, na S10 principalmente, a maioria dos carros tem 2 pontos para você olhar o nível de água. Esse aqui, ó, tem aqui no reservatório e tem aqui essa tampinha do radiador, tá? Muitos carros, caminhonete principalmente, tem 2 pontos, igual a Mitsubishi também tem, ó. Mitsubishi tem 2 pontos, você vai olhar o reservatório e você também vai olhar uma tampinha que está no radiador. A da Mitsubishi fica no meio do radiador aqui, aqui fica do lado. Eu fui abrir aqui essa tampinha, ó, e quando eu abro essa tampinha, o radiador, ele estava sequinho. Agora tem água porque eu coloquei, ó, mas eu olhei aqui, ó, tava lá no fundo a água. Esse carro tava rodando sem água e nós não sabíamos, né? Eu coloquei uma varetinha aqui lá no fundo e testei a profundidade da água. Esse carro não tinha 1 litro d'água sequer aqui dentro do sistema de arrefecimento. Quando eu percebi isso aqui, foi: não é possível que nós não olhemos essa tampa, porque a gente geralmente vai no reservatório, gente. Muitos carros só tem reservatório aqui, não é verdade? Mas às vezes a água não está chegando aqui, aqui a água no radiador já secou. Geralmente a água aqui no radiador já secou e você não percebe. E eu demorei a descobrir. Quando eu fui olhar, tirei a tampa aqui, ó. Geralmente a água pode vazar por essa tampa, às vezes ela fica sem vedação adequada aqui, ó. E quando o carro aquece, o que acontece? Ela evapora, aqui assim mesmo, ela evapora, ó. E aí, como esse carro não tem um sistema de sucção, né, tão eficiente assim, ele não suga a água que está aqui no reservatório. Então você não percebe que a água está baixando. E aí, essa água do reservatório fica praticamente inútil aqui, ó. É o que estava acontecendo com esse carro. A água do reservatório não estava vindo para cá, ele não estava sugando de lá para cá por algum motivo. E qual que foi a solução? Eu coloquei água no carro, coloquei aqui mais de um balde d'água, coube aqui, gente, sem brincadeira, um balde de mais ou menos 5 a 7 litros de água. Eu coloquei aqui e esse radiador é gigante. Olha o tamanho desse radiador, ó. Ele é gigante, né? Coloquei aqui e fui, depois que eu completei a água, coloquei a tampa, esperei o carro aquecer para ver o que? Se estava vazando alguma água aqui na tampa, né? Eu observei, o carro chegou a temperatura de trabalho, subiu um pouquinho lá, né? E quando ele subiu um pouquinho a temperatura de trabalho lá, aqui não estava vazando nada, não estava soprando nada. O que aconteceu? Alguém deixou essa tampa um pouco frouxa e a água foi evaporando por aqui. Quando eu coloquei a água, o carro passou a funcionar da maneira adequada. O que? Abrindo a válvula termostática no tempo certo, né? Ou seja, o sensor começou a operar da maneira correta e começou a mandar a informação correta lá para a central eletrônica aqui, ó.
que é que vai dar o comando para o resto do carro. Então, se a central não recebe a informação correta aqui do sensor, ou seja, não tem água para mandar a temperatura correta, ela vai mandar a temperatura alta, porque o motor vai subir a temperatura. Quando ele faz isso, a central ela diminui a energia que vem para a bobina, para ela não jogar a centelha da maneira correta, para o carro ficar fraco, você não conseguir andar com o carro. Ou seja, está sabotando ela mesma para você não destruir o motor do carro. É um sistema muito seguro. Foi isso mesmo, galera. Foi só colocar água no carro, porque eu observei que essa tampa que manda nesse carro. Esse aqui, ó, esquece. O reservatório não é só um mero reservatório que está aqui, para se caso o carro abaixar, ele sugar a água aqui. Nem sei se está sugando agora, porque eu já olho a água aqui direto. Se aqui não tiver, eu já coloco. Mas ele não está baixando água, eu percebi que está rodando legal. Alguém em algum momento, ou talvez até mesmo um frentista de posto, né, que esses caras infelizmente não tem experiência, não que eu seja contra esses caras, mas é porque eles fazem com boa vontade, mas não são bem treinados. E aí vamos colocar água aqui, ó, e essas tampas tem 3 estágios. Você coloca ela, dá uma rodada, mais uma rodada, e a terceira rodada ela aperta. Ao caso só dá 2 rodadas, acho que não tem mais. E aí não aperta ela da forma adequada, a água vaza e depois o dono não sabe que o carro está sem água. E vira um calvário na vida da pessoa, ela gasta uma fortuna até depois descobrir que o problema era só água. Isso quando não queima a junta do cabeçote, o que é pior, para fazer a pessoa gastar muito dinheiro. Então, galera, fique esperto. Quando você parar num posto que o frentista pedir para abrir o capô, certifique-se que o cara tem experiência, ou de preferência não deixe abrir o capô do seu carro, porque isso pode ocorrer. Talvez, possivelmente, um funcionário meu deixou algum frentista abrir o capô desse carro e deixou essa tampa frouxa e o carro começou a perder força, e graças a Deus descobri rápido, porque se não descobre rápido, você vai forçando até que a junta do cabeçote queime e você gasta 3 ou 4 mil reais para arrumar um cabeçote desse. Então fique esperto, tá? Talvez seu carro esteja falhando, perdendo força e o problema seja só água. Tá aí mais uma dica para você. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as novas notificações de vídeos, porque tem muitos vídeos legais aqui no Carros e Motos para você curtir e solucionar probleminhas que aparentemente fariam você gastar muito, mas aqui no Carros e Motos você vai gastar sempre pouco ou nada. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Fica com Deus. Até a próxima. Falei!